Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? James Gunn tá agora dando algumas justificativas por causa do fraco desempenho do Superman fora dos Estados Unidos. E uma delas é o sentimento anti-americano. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu discordo frontalmente do James Gunn e eu vou usar um exemplo matador que quebra essa narrativa dele. Pra mim, o desempenho do Superman fora dos Estados Unidos é porque o filme também não agradou 100%, não é um filme unânime, não é um filme aclamado. E o Superman, ele é um herói que ele não tem um apelo popular tão grande quanto Batman e Homem-Aranha. Ele é um dos grandes heróis da história, principalmente pra mim. Eu amo o Superman, mas ele, nos cinemas, ele só teve um grande momento, que foi com Christopher Reeve. Depois com Brandon Routh não conseguiram acertar. Com o Henry Cavill, apesar de gostar bastante, também não teve acerto. Então o Superman ainda não conseguiu furar a bolha que o Batman e o Homem-Aranha e agora também alguns heróis da Marvel, como o Homem de Ferro, conseguiram furar. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Só que tem um negócio aí. O James Gunn, na minha humilde opinião, que ele fala, é aqui que ele fala que o Superman não é muito conhecido, né? É aqui que ele fala isso. Capítulo 9 do Livro da Linhagem. O Livro da Linhagem é grosso, hein? 400 páginas. E ainda tem gente ainda falando que a gente não sabe o que é lacrate, né? Tem muita gente querendo ensinar. A gente não tem problema, você pode dar uma opinião. O capítulo 9 do Livro da Linhagem, o Manual da Lacrate, é anti-americanismo. Porque o que é o anti-americanismo? É a lacrate. Um dos maiores como é que eu posso dizer isso? Uma das maiores munições que a lacrate tem e usa é o anti-americanismo. Porque o que é o lacrate? É você desdenhar do quê? Do cristianismo, do capitalismo, é atacar, né? Cristianismo, capitalismo, a liberdade e tudo mais. Tudo o que os Estados Unidos representa. Então, realmente, o Superman, ele pode ter tido uma queda por conta do woke, que se utiliza do anti-americanismo. E quem que começou esse anti-americanismo? As próprias universidades dos Estados Unidos. Então aí já é um problema muito grande, senhor James Gunn. Provavelmente o senhor nem imagina que o anti-americanismo é a turma da lacrate que propaga. Então isso realmente, eu acredito nisso. Tem muito lacrate que odeia o Superman, por tudo que o Superman representa. E o senhor fez questão de fazer uma mudança na lore do Superman, que na minha visão é pra agradar o Lacrola. É isso. Você tirar o ar messiânico do Superman e colocar ele influenciado pelo mundo. Só que mesmo assim, você coloca o Superman com os valores da família do Kansas. Fazendeiros americanos. Conservadores. Ah, você tá entrando em política, porque o James Gunn entrou em política. E ele tá entrando em política o tempo inteiro. E a gente tem esse livrinho aqui que você pode adquirir aí, o Manual da Lacração. Então, a parte do Superman não ser conhecido, se passou o James Gunn. Falta uma construção, um jogo do Superman novo, uma obra boa do Superman grande, isso aí falta. E o anti-americanismo, o senhor defende, senhor James Gunn. Então, se o Superman fracassou pelo anti-americanismo, o senhor ajudou bastante. Ajudou bastante e eu vou aqui, senhor James Gunn, mostrar aqui pro senhor que não é bem assim, tá? Ó, antes de continuar, galera, só dá um like, que é de graça, C, curte, comenta, compartilha e vem pra linhagem mais famosa do Brasil. Vamos aqui, ó. Após um desempenho sólido nas bilheterias norte-americanas, mas aquém do esperado internacionalmente, o diretor James Gunn comentou abertamente sobre o desempenho de Superman fora dos Estados Unidos. Enquanto o filme já soma cerca de 253 milhões no mercado doméstico, o rendimento no exterior não ultrapassou 173 milhões, gerando
gerando questionamentos sobre o impacto global do personagem. Gunn, sem rodeios, ofereceu a sua perspectiva em uma entrevista na Rolling Stones. Abre aspas. Rolling Stones que também é uma lacrate desenfreada safada, viu? Abre aspas pro James Gunn. Superman não é uma figura conhecida em certos lugares. Ele não é um super-herói popular em alguns países como Batman. Aqui eu concordo. Eu discordo que o Superman não é uma figura conhecida. Ele é uma figura conhecida. Ele é. Mas ele não é comercial como o Batman. O Batman sempre foi o personagem mais comercial da DC. Bonecos, jogos de videogame, desenhos, sempre foi muito mais comercial que o Superman, muito mais. Mas pra mim, ambos estão em nível de igualdade, de conhecimento, de popularidade, tá? Ele também aponta outro fator que pode ter contribuído para a resistência ao filme em alguns territórios. Aspas. Há atualmente um certo sentimento anti-americano espalhado pelo mundo. Isso definitivamente não está ajudando. Por que você colocou o Superman intervindo numa guerra que simula para alguns Palestina e Israel ou para outros Rússia e Ucrânia? Olha que interessante, Gabriel, essa sua pergunta. O que a gente discutiria do Quarteto Fantástico? O filme. Não tem. Não tem esse ponto político que o James Gunn colocou. É Palestina, é Ucrânia, é Rússia. Isso tira o foco de quem? Do Superman. No mundo polarizado, eu até entendo, é esperto você usar isso pra gerar clique, engajamento, discussão, falar do filme e curiosidade. Só que você também tem o risco da galera que tá saturada disso falar, puta, eu não quero. O Quarteto Fantástico, ele não tem absolutamente nada disso. Ele é o filme da família do Quarteto Fantástico, ponto. Com Galactus. Que tem uma cena ou outra que serão discutíveis de lacrate. Agora, o James Gunn colocou esse conflito, ele colocou a mudança da origem do Kal-El. Porra! As discussões que fogem do Superman na tela, em tela. Se ele excluísse esse negócio da guerra, o Superman teria mais tela e seria um filme melhor. Cara, se você tira esse negócio da guerra, que não é nem o Superman que resolve... Aí teve o imigrante, né? Você tira esse negócio da guerra e coloca só o Superman contra o clone dele. Enfim... Olha aqui, galera, a fala de James... Mas eu ainda vou apresentar o ponto crucial que quebra essa justificativa do James Gunn. Aguarda aí, ó. A fala de Gunn chama a atenção por tocar diretamente em questões culturais e políticas que extrapolam o conteúdo do longa, ao abordar a dificuldade do personagem em gerar identificação fora dos Estados Unidos. O cineasta sugere que o símbolo do Superman, frequentemente associado ao ideal americano clássico, pode estar colidindo com um cenário internacional mais crítico em relação à política e à imagem global dos Estados Unidos. Apesar da análise direta, Gunn se mostra mais otimista com os resultados em algumas praças específicas. Estamos indo muito melhor nos Estados Unidos do que internacionalmente, mas o mercado internacional está subindo e registrando bons números. Então, claramente, o boca a boca é muito positivo. Tanto aqui quanto lá fora, isso tudo ainda é só a semente da árvore que eu e o Peter Safran estamos regando há 3 anos. Para Gunn, o personagem representa algo fundamental num tempo marcado por cinismo e frieza. Aspas, estou contando a história sobre um cara que é genuinamente bom e isso parece necessário agora, porque existe uma certa crueldade que tomou conta das coisas. Se algumas pessoas puderem sair do cinema sendo um pouco mais gentis, isso já me deixaria feliz. James, presta atenção. E se você fizesse um filme pra divertir e não pra ensinar? Exato. E se você colocasse aqui, ó, se as pessoas saíssem do cinema felizes por terem recebido um entretenimento e não pra saírem melhores? Talvez tenha faltado um pouquinho disso no filme. Mais super-herói, mais grandiosidades, mais cenas de Superman
e menos abordagens políticas? Será que não seria melhor? E aí eu venho com um ponto que eu quero que você me responda aqui, James Gunn, porque eu sei que você assiste a Linhagem Geek legendado ou dublado por IA. Se existe um sentimento tão forte, anti-americano no mundo, por que Top Gun Maverick bateu fora dos Estados Unidos 780 milhões de dólares? Perfeito. Por quê? Fora dos Estados Unidos, tá? Não tô colocando bilheteria doméstica, que é Estados Unidos e Canadá. Top Gun Maverick fez 1 bilhão e 497 milhões. No mercado internacional, 776 milhões de dólares. E não tem um filme tão americano nos últimos tempos como Top Gun Maverick. Por quê? Por que é o mesmo sentimento, não é? Então fica aqui a reflexão pra você, tá, James? Há atualmente um certo sentimento anti-americano espalhado pelo mundo. Isso definitivamente não está ajudando. Por que será, hein? Por que será que não tá ajudando, hein, James Gunn? Você consegue me... É que é uma pena. É uma pena e é bom ao mesmo tempo, que eu odiaria ser jornalista. Mas eu adoraria... Ô, James Gunn, me define o anti-americanismo. O que é o anti-americanismo, James Gunn? Quem é que propaga isso? Quem que queima a bandeira dos Estados Unidos nas manifestações? Quem que odeia os Estados Unidos? Isso seria muito claro na década de 80. Hoje, pra quem quer estudar um pouquinho, ainda é claro. Mas fica muito mais complicado depois da tomada dos professores das universidades e das teses anti-americanas. A gente tem aqui no Brasil mesmo. Teve uma manifestação no mês passado, aqui na Paulista, que eu demorei pra chegar em casa, porque a manifestação deles é sempre dia de semana pra atrapalhar o trânsito. Não trabalha, né? Queimaram a bandeira dos Estados Unidos aqui, entendeu? Porque é um negócio político. E você sabe disso, James Gunn, você não é idiota. Agora, o que o Gabriel falou é perfeito. Por que isso não aconteceu com o Top Gun Maverick? O anti-americanismo era maior. Opa! Na parte do Top Gun. A lacrate tava em altíssima. Foi destruída pelo Top Gun. E a gente, graças a Deus, a gente teve esse privilégio de repercutir tudo isso. Agora, é muito claro o que tá acontecendo. O James Gunn, ele quis demais. Sim. Quis demais, ficou... E assim, quando você fica muito tempo no Twitter, você fica meio... Se você mergulhar aqui, ó, você não sai mais. É um poço difícil de subir. É igual o Batman lá no terceiro, do Nolan. É aquele negócio que pra sair, né? E ainda mais naqueles dias que você tá com raiva, o teu time perdeu, tá tudo dando errado. O James Gunn, ele esqueceu do Superman, porque ele quis pegar o hype de pautas políticas pra deixar o filme polêmico e assim o vender. Isso funcionaria se fosse na medida certa. O James Gunn extrapolou isso aqui. Se ele tirasse imigrante, o negócio do Jor-El e da Lara e Borávia, era outro filme, James Gunn. Você que quis mexer demais no negócio. Então não vem culpar fatores externos. E sempre dando um exemplo de futebol, é aquele jogador que bate o pênalti e erra, olha pra chuteira ou pro gramado. Ninguém obrigou você a usar essas pautas. É que provavelmente, ficando muito no Twitter, provavelmente, acho que não, porque você tem uma assessoria gigantesca. A gente tá falando de um cara que tá no head ali da Warner, que é o James Gunn. Quando você fica muito tempo no Twitter, você acredita que aquilo é o mundo. E é isso aqui, ó, Twitter, ainda menos. O Twitter não representa absolutamente nada do mundo real. E talvez o afegão médio que foi ver o Superman, aquele que tá alheio a tudo, não sabe o que é guerra cultural, porque ele acorda cedo, pega o metrô ou o trem e volta tarde, vai pra faculdade, volta e dorme, estuda e dorme. Ele pode ter visto o teu filme e falar,
pô, tem muita política nesse filme. Eu queria ver o Superman. Entendeu? Aí você tem aquele negócio lá do Lex Luthor. Ah, os liberais e os democratas e republicanos adoraram. Só pra mandar pro Twitter? Isso. É isso. Um filme pro Twitter. Essa é a impressão hoje e a conclusão que eu tenho, o que o James Gunn tem feito. Ó, cara, de verdade, galera, eu não sei se vocês já fizeram esse exercício e eu já fiz. Se você tirar do filme, tá? Borávia. Se você tirar Borávia do filme, se você, por exemplo, você tirando Borávia, você elimina aquela entrevista da Lois com o Superman. Você elimina, tá? Não ia mudar em nada o filme. Nada. E você colocasse somente a obsessão do Lex Luthor sobre o Superman, porque o contexto de Borávia não tem nada a ver com o do Jor-El. Tem nada a ver. Se você deixasse o plot do Jor-El e tirasse Borávia, não ia mudar em nada o filme. São duas situações completamente diferentes. Tanto é que quem resolve a situação em Borávia é o Lanterna Verde. É a gangue da justiça. É a gangue da justiça. Nem aparece o Superman em Borávia. Nem aparece. Então o que é... Mas assim, em nenhum momento passou pela sua cabeça, James Gunn, que aquela sua declaração antes da estreia do filme, falando do imigrante, pode ter causado um certo afastamento? Não. A culpa é de outrem, né? É a clássica justificativa do lacrador. Quando lacra no filme, o filme fracassa, aí vem a galera, bate na lacração e fala: a galera não tá preparada pra esse tipo de filme. Ou então, eles não entenderam o meu filme. Não, James Gunn. Você pecou pelo excesso, pela vaidade, entregou um bom filme do Superman, ainda considera um filme bom, mas é por isso que você tá colhendo esses frutos agora. Porque poderia ser um filme épico, um filme incrível de super-herói, como foi o Quarteto Fantástico. Exatamente. Então, James Gunn, você tá muito palestrinha. Você tá muito palestrinha e, na nossa opinião, tomou um caldo do Quarteto Fantástico. Foi um filme simples. O filme do Superman poderia ter sido mais simples. Quis muito, não é um filme ruim. Você quebrou a lore do Superman, que é algo que eu considero bem grave. Isso mudou completamente depois que a gente viu o filme, porque a gente achava que isso seria resolvido e seria um plot. A gente até teorizou o Batman resolvendo. Só que o senhor deu uma entrevista falando que mudou mesmo porque quis. Então, a lua de mel do James Gunn com a linhagem acabou. Porque se ele mudou... Mas por quê? Porque se ele mudou isso aí do Superman, ele pode mudar do Batman, pode mudar da Mulher Maravilha. E por aí vai. E é um direito nosso de não concordar e começar a questionar. Começou bem o universo? Começou bem, apresentou bons personagens ali, o universo. Só que esqueceu do Superman, não o filme do Superman. Então, James Gunn tem que começar... Desce um degrau. Olha só o que eu vou falar, hein? Assiste o Quarteto Fantástico. E aí você vê o que é um filme sólido, que deixa bem claro o que são os personagens. É só você ver os debates. A primeira coisa que os debates nas redes sociais, quando o Superman acabou, era: Borávia é Palestina ou é Israel? Ai, a mensagem do Jor-El quebra o cânone messiânico. Ai, é o negócio lá que o Lex Luthor é o Elon Musk. E o que a galera tá falando do Quarteto? O Quarteto estão falando do filme. Aqui vai chegar a hora, Estão falando do filme. Ai, tudo bem, tem uma galera que, a Sue Storm é feminista. Nada de zero feminismo ali, tá? Zero. É zero feminismo. Zero. Ai, a Sue Storm foi Mary Sue. Ai, foi forçada. Mas isso daí, perto das discussões que o James Gunn trouxe... Isso é verdade. Tem até o Superman beta junto, é muita coisa. É, aí vem a galera que fala que o Superman só apanha. Não tem como tirar. Eu discordo, tá? Porque o Superman, ele apanha pra mesma pessoa, só que com personagens diferentes. Só que aí você acaba validando tudo isso, James Gunn. É, porque assim, como a primeira cena ele caindo, às vezes marca na cabeça da pessoa, o cara já tá apanhando. É. Às vezes marca. Mesmo eu discordando que o Superman só apanha. Ele só apanha pra ele mesmo. Ele perde pra ele mesmo. Mas
Essa é a mensagem do James Gunn. Eu vi uma entrevista, eu não sei se é verdade, ele falou que o Superman caindo seria como os Estados Unidos hoje, mas eu não sei se isso é verdade. Mas é muita palestrinha, o James Gunn. Quando você precisa explicar muito filme, é porque o negócio não foi bem feito. Então, beleza. Estamos de olho, tá, James Gunn? Estamos de olho. Bem chateados com você. Coloquem nos comentários a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.